Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui reunidos hoje para mais um Blank Science e hoje com um convidado, um brasileiro ilustre, que não está mais aqui no Brasil, para falar um pouco de cirurgia bariátrica. Estão junto com a gente o Guilherme Bassols, que é do Comitê Científico aqui também da cirurgia bariátrica do Blank, e em Orlando, o Dr. André Teixeira, que vai nos brindar hoje aí com um pouco do conhecimento e com a experiência que ele tem dentro da cirurgia. Obrigado, André, por aceitar o convite, simpaticamente aí nos atender, dar um pouquinho do teu tempo para a gente. O prazer é todo meu, né? Eu gosto muito de bater um papo gostoso, dividir conhecimentos, prazer é todo meu. Obrigado também, né, Guilherme, por nos auxiliar. E eu queria começar um pouquinho, André, contigo. Primeiro, pela curiosidade, né? Saber como um brasileiro foi parar lá em Orlando e hoje é uma figura importante dentro da cirurgia bariátrica. Aí, eu acho que tu és de Pernambuco, né? Uhum. Como é que foi essa ponte Pernambuco-Flórida? Então, cara, olha só, a minha história vai bem lá atrás, né? Porque meu pai é médico também, meu pai é endocrinologista em Recife. Aí meu pai, quando sempre teve aquela vontade de vir morar aqui fora, fazer a residência dele e depois fez um fellow, né? Então, meu pai fez a residência em medicina interna e depois fez uma especialização, chama fellowship, em endocrinologia, aqui na Emory, em Atlanta. Aí, nessa brincadeirinha, eu nasci e minha irmã nascemos aqui. Aí, voltamos para o Brasil, depois que o papai terminou o fellowship, e eu sempre tive a vontade, eu nunca... Engraçado, eu nunca tive vontade nenhuma de fazer nada além de medicina, e desde pequeno. E sempre quis vir fazer aqui, sempre quis voltar para os Estados Unidos. O porquê eu não sei, realmente eu não sei. Então, aí vim, fiz aí, não, eu estudei só o high school, aí, o colégio, né, aí no Brasil, e vim para cá, sou formado em biologia e química, porque aqui você tem que ser formado antes, em qualquer coisa, tem que pagar algumas cadeiras, e depois você entra na faculdade de medicina. Aí eu sou formado em biologia e química, eu fiz a faculdade de medicina, 4 anos, depois fiz cirurgia geral por 5 anos, aqui em Orlando. Aí depois fiz uma especialização de mais um ano em cirurgia bariátrica e forgado, que a gente chama aqui esôfago, né? Toda essa parte, diafragma, etc. E depois me chamaram de volta para vir para Orlando. Aí desde 2011 eu estou de volta aqui. Então, aí me juntei a outra cirurgião bariátrica que tinha aqui no grupo e uma coisa levou a outra, né? E hoje eu estou aqui, estou para virar chefe e aí vai. Bacana. E chegou. Então, na verdade, foi muito cedo que foi para lá, hein? Foi Foi. foi fazer desde o do college até o final da formação. É. Chegou a passar algum tempo depois da medicina aqui no Brasil ou não chegou? Não, não, só ia para o Brasil passar férias. Mas tua família mora por aqui ainda? Os Mora, pais? meu pai, minha mãe e minha irmã moram aí, meu irmão mora em Toronto. Sou casada com uma pernambucana também, casado, né? Temos um filho de 10 anos agora. Então, aí o resto é história. Que bacana. Bom, eh, acho que não sei se o Guilherme quer te perguntar alguma coisa. Então, André, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, né? E sempre um privilégio conversar contigo. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho, André, como está a cirurgia bariátrica nos Estados Unidos, qual a cirurgia que vocês têm mais feito, qual o status dos procedimentos endoscópicos, a quantas anda a cirurgia robótica. Eu queria que tu nos desse um panorama para que a gente possa começar, de repente, a fazer um comparativo entre a nossa realidade aqui no Brasil e a de vocês aí. Perfeito. Então, a, a, a cirurgia bariátrica aqui nos Estados Unidos, aberta praticamente não existe mais, tá certo? Então, 100% dela é minimally invasive, né? MIS, ou é laparoscopia, vídeo ou robótica. Se você olhar em 2020, 2019,
15% dos casos nos Estados Unidos foram feitos via robótica, né? Esse número aumentou agora para 16%. Isso é nos Estados Unidos inteiro, né? Mas quando você olha no estado da Flórida, o estado da Flórida é bem interessante. Em Orlando, no Central Florida mesmo, 55% dos casos são feitos por via robótica, juntando todos os cirurgiões bariátricos, que vai de Daytona, que é numa costa, a Tampa até outra costa, né? East e West, né? Então, no meu serviço, né, que somos 3 cirurgiões agora, crescemos e estamos colocando um quarto agora, somos 100% robóticos. Fazemos o ano passado fizemos em torno de 1.200 casos, esse ano vamos fazer 1.400 casos em cirurgia robótica. Então, o volume tem sido praticamente o interessante que desde que fizemos a implantação do sistema robótico, desde 2013, né, que começamos a fazer, né, começamos com aquela plataforma SI antes, e depois passamos para XI. Aí, depois que passamos para XI, viramos totalmente robótico, né? Ao ponto, por exemplo, nós fazemos muito switch, do Duodeno Switch, no nosso serviço. E acho que eu só fiz 1 ou 2 switches por vídeo, né? O resto foi tudo robótica, né? Então, o processo de evolução, quando você olha entre os fellows que estão sendo formados agora, os residentes estão sendo bem mais expostos às cirurgias robóticas, então existe uma procura um pouco maior, hoje em dia, dos próprios cirurgiões. E estamos vendo também, como eu também ensino, né, sou proctor da Intuitive, então, eu tenho visto muitas pessoas vindo, mais pelo caso, assim, eles veem o benefício do robô em casos mais complexos, né, em revisional mais complexas, switches, fazendo duodeno switches, né, em pacientes mais pesados. Para você ter ideia, hoje, eu operei um casal, fiz 4 cirurgias hoje, 2 switches, um bypass e um sleeve. Os 2 switches que eu fiz são um casal. Ela tinha um IMC de 65 e ele tinha um IMC de 75, né? Então, usei o robô e eu não tive nenhum problema, não tenho que me preocupar com torque, com nada dessas coisas, entendeu? Então, o robô, na minha concepção, tem um benefício muito grande para o cirurgião e para o paciente também. A segunda pergunta que você perguntou sobre a parte endoscópica, a parte endoscópica está crescendo, né? Eu acho que não tanto quanto o Brasil, porque o Brasil é líder mundial em endoscopia bariátrica, né? Ao ponto de você pensar direitinho, quase todos os consensos, né, que foram feitos de balão, da endoscopia, da sleeve endoscópica, né, foram todos feitos no Brasil. Não? Então, o guideline que o pessoal usa é vindo do Brasil, né? Então, agora está vindo outro tipo de consenso aí, estão terminando de fazer, né, de argônio, etc. Então, eu acho que vai ser muito difícil algum país chegar ao pé da quantidade e o volume, né, do que o endoscopista brasileiro tem e a qualidade, né, do endoscopista brasileiro. Nos Estados Unidos existem muito poucos cirurgiões endoscopistas, né, e principalmente cirurgiões endoscopistas bariátricos. Esses são menos ainda, né. Eu acho que não dá nem 5 ou 6, né, de volume alto, né. Mas tá rolando, tá acontecendo. O balão aqui, por exemplo, aqui nós só temos um tipo de balão, né, que é o Orbera. Teve o Obalon, que era o balão de ar, que não pegou bem. Teve o reshape, que eram 2 balões conectados, parecia uma maromba, também não pegou. E agora está rolando algumas coisas com o Elipse, mas não chegou ainda ao nível que é o brasileiro, né? Em termos de endoscopia revisional, aí é muito menos pessoas que fazem, entendeu? Com sutura, com argônio e tudo mais. Então, é um campo que está crescendo muito ainda aqui, mas não vejo nenhum país chegar ao pé do que o brasileiro faz, de jeito maneira. André, e em relação às técnicas cirúrgicas hoje, nos Estados Unidos a gente tem uma prevalência da gastrectomia vertical, né? Como é que está esse percentual hoje nos Estados Unidos?
bypass. Interessante. Boa pergunta. Interessante. Então, existe ainda, né, em torno disso, eu acho que 58% ou até 60% às vezes dos casos são uma gastrectomia vertical, né? Mas eu vejo esse número diminuindo um pouquinho mais, né? O porquê? O que está acontecendo, né, é que estamos o mesmo erro que foi feito na banda, né, que colocamos banda em Deus e o Mundo, né? E estamos fazendo os sleeves em Deus e o Mundo, entendeu? Então, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão desenvolvendo refluxo, mas a maioria desses refluxos são desenvolvidos quando eu olho assim, quando eu vejo os pacientes, lógico, alguns têm hérnia de hiato, né, alguma incompetência, etc. Mas a maioria tem reganho de peso, entendeu? Com reganho de peso, você vai ter esse problema como é que eu posso dizer, de refluxo, né? Então, com isso, o que acontece? Você vai ter uma taxa de revisão bem maior, né? Porque aí, o que está acontecendo é o seguinte, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começa a fazer muita revisão do sleeve, os seguros aqui vão começar a proibir, começar a dar mais problema para a gente em termos de para fazer a manga, entendeu? Fazer o sleeve, entendeu? Eu tenho uma pergunta também para fazer em relação. A gente estava conversando aqui. Eu, como tenho uma formação em cirurgia geral e depois fui fazer minha especialidade, né? Na época que eu fiz cirurgia geral, a cirurgia bariátrica ela estava, eu não digo começando, mas para a gente aqui ela era uma cirurgia ainda, de certa forma, era uma cirurgia assim, avançada, né? Era uma cirurgia mais complexa, porque, enfim, era um paciente obeso, já para fazer uma cirurgia aberta era complicado. Então, basicamente, ainda lá em 2000, se fazia muita cirurgia aberta. Aí começou naquela época aqui, pelo menos ir para cirurgia por vídeo. Tinha ainda uma mortalidade significativa, uma cirurgia que tinha complicações, e que ainda o vídeo estava, não digo incipiente, mas ainda era considerado ainda uma coisa inicial. Recém estava se abandonando a cirurgia aberta da vesícula, então nós estamos falando de 20 anos atrás, pelo menos aqui isso, né? E hoje a gente vê falando em cirurgia robótica já para a cirurgia da bariátrica. O que imagina na cirurgia bariátrica, ou na verdade, como que tu poderia nos dizer o que ela tem de benefício? Assim como a cirurgia por vídeo, ela tem uma certa curva de aprendizado, ainda não é uma coisa disseminada em todos os locais, né? Não é uma tecnologia disponível para todo mundo, pelo menos são centros de excelência aqui que não tem tantos hospitais que têm assim a robótica, provavelmente muito menos que nos Estados Unidos. Mas como que tu enxerga assim dentro desse caminho? Bom, a gente saiu da cirurgia aberta, foi para cirurgia por vídeo, agora está na robótica. Será que esse caminho é o caminho pelo qual vai estar percorrendo? A cirurgia por via laparoscópica, não robótica, ela vai ser, não digo, ou talvez até abandonada, assim como foi abandonada praticamente a cirurgia aberta? É uma evolução que vem para ficar e não vai ir voltando para trás? Como que tu enxerga isso? Boa pergunta, né? Então, do mesmo tempo que teve, quando teve a evolução da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo, né? Assim, o ganho para o paciente, para o cirurgião, mais para o paciente, sem sombra de dúvida, né? De uma cirurgia aberta para uma cirurgia por vídeo. A grande discussão é que a gente vê que se rola a discussão entre de vídeo para robótica, entendeu? Então, duas coisas, né? Se você pegar 10 cirurgiões por vídeo, né, nem todos operam da mesma maneira. Que eu digo, nem todos têm o mesmo finesse, né, ou manejo, né, dos instrumentos e tudo mais, né? É impossível. Então, uma das coisas que o robô faz, pega esse cirurgião de vídeo que é mais ou menos e equilibra, equaliza. Então, uma das grandes coisas do cirurgião por vídeo é a sutura, né? É o que às vezes o cirurgião
que consegue fazer toda a parte, mas tem trabalho na sutura. O robô é mais fácil, entendeu? Então, uma das coisas que existe esse equilíbrio, né? Esse equivalente, né? O robô faz isso. Agora, quando você olha em termos de comparação, eu fazer 5 cirurgias por robô, o outro cirurgião fazer 5 cirurgias por vídeo, falando mesmo 6. Não estou falando de 32, 31, não. Estou falando em ser 50, 60, 70, entendeu? Sim. Uma coisa, esse cirurgião que, quando terminar as 5 cirurgias, no final do dia, está morto. Morto e cansado, né? Dor no pescoço, dor nas costas, dor no joelho, tudo mais, etc. Eu não tenho dor nenhuma. Eu chego em casa, vou brincar com meu filho, fazer o que ele quer fazer sem problema nenhum. A única coisa é só cansaço mental, né? Mas o cansaço físico, para mim, não existe mais isso, né? Eu não tenho que estar preocupado. Por exemplo, o IMC, na minha equação pré-operatória, para mim não faz diferença mais. O IMC de 40 como o IMC de 112, que é o maior que eu já operei. A única coisa que vai fazer diferença, para mim, é se o trocate vai entrar, né? Porque a grande problema desses casos, IMC grandes, são um toque, né? O terceiro e quarto, a visualização que você obtém com o robô, não tem como você ter essa visualização na laparoscopia, né? Os ângulos de ataque que você tem na dissecção, na cirurgia, principalmente na cirurgia revisional, você não vai ter no mesmo esquema que você vai ter na vídeo. Então, na minha concepção e dados já publicados, você mostra que, às vezes, revisionais, você tende a ter um pouquinho menos de sangramento, chama length of stay, ou seja, a quantidade de tempo que o paciente fica no hospital é menor, né? Então, as suas consequências, né, os seus erros diminuem bastante, né? Então, na minha concepção, o robô veio para ficar. É uma questão de adaptar, né, do cirurgião, e outra questão é o custo, né? O meu custo aqui é diferente do custo de vocês aí, entendeu? Até essa parte de custo, porque, por exemplo, para mim, na minha concepção, não faz sentido eu ter que cobrar do paciente mais para fazer uma cirurgia robótica do que vídeo. Eu sei que isso aí é feito aí, mas para mim não faz sentido isso, né? Eu entendo que o robô tem um custo, lógico, mas o que eu vejo é um investimento que o hospital está feito. Se eu fiz essa cirurgia, se eu botei esse robô, vamos supor, me custou 1,5 milhão, sei lá, não sei quanto é que custa aí, 1,2 milhão, vamos falar, de dólares, mas eu consegui aumentar a quantidade de cirurgia que eu fiz em 15%, talvez essa conta se fecha aí, né? E o custo por cirurgia, ele é semelhante, tirando um pouquinho o robô só da equação, eu digo o investimento, né, em si, eu digo a questão de materiais, ela é semelhante, se assemelha, é muito maior, e do ponto de vista, assim, até uma curiosidade, porque a gente sabe que os seguros de saúde têm um controle, uma preocupação com essa questão de custos. Dentro disso, nos Estados Unidos, não existe esse receio desse custo aumentado por parte desses seguros? Não, por exemplo, eu não tenho que discutir com a seguradora que eu vou precisar de 5 ou 4 grampos, né? Eu vou precisar de quanto eu precisar para terminar a cirurgia, entendeu? É irrelevante, né? Agora, o problema é que o custo é feito diferente, né, com o robô, né? O que eu vejo aí é que você tende a ver o custo do instrumento, o custo do robô, né? O custo de cada um, né? O que você tem que ver aqui, porque é assim para a gente assim, né? A gente tem que ver no total. Se eu aumentei meu número de casos feitos num dia, né? Se eu conseguir diminuir a quantidade de dias que o paciente se mantém no hospital e a readmissão desse paciente por problemas, ou transfusão sanguínea, ou vazamentos, leaks, fístulas, né? Ou abscesso, etc, 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 cara, você já ganhou dinheiro aí, né?
Porque aí aqui você teria uma penalidade, né, na seguradora, entendeu? Ou seja, seu custo seria um pouco maior agora, né? Porque você está tendo uma alta de complicação, entendeu? Porque todos os casos que nós somos feitos são colocados num chama MBS Equip, que é um banco de dados do ESMBS, que é a nossa sociedade. E você é comparado com os Estados Unidos inteiro, entendeu? Então, eu lhe digo aqui agora, por exemplo, que o nosso leak rate, ou fístula, nos últimos 12 meses foi 0,001%. Bem baixo, né? Bem baixo, né? Então, isso é porque a gente revisou nossos, agora, recentemente, né, do ano passado. Então, o custo é feito assim. Eu digo para você que minha sleeve, a gastroplastia vertical, para mim, custa mais barato fazer via robô, em torno de $1.100, mais barato do que fazer por vídeo. Entendeu? Então, é assim que a gente faz as contas aqui. Ao ponto, cara, que, por exemplo, a gente tem 28 robôs na nossa instituição. Então, a nossa instituição, o Orlando Health, em 2015 viu o benefício do sistema, né, do robô em termos para cirurgia de prócto, bariátrica, torácica, né, obstétrica, né, viu também urologia, entendeu? Então, nós temos cada departamento tem praticamente, por exemplo, a gente tem uma sala só nossa, a torácica tem uma sala só deles, de cirurgia, né? A gente usa 5 dias na semana, 5 dias na semana, cada um com robô. E rodando. Então, o investimento já se pagou. Entendeu? E do ponto de vista do paciente, da internação e da recuperação dele, também sentiram impactos disso na entrada do robô em comparação à cirurgia laparoscópica? Com certeza, com certeza. Tivemos menos dores nos trocates, que são trocates maiores, né? Nos trocates de grampeadores, né? Algumas dores menores, bem menos dores no decúbito direito e esquerdo, né? E também a gente praticamente não usa narcótico. Eu sei que no Brasil isso aí não existe. Vocês têm um controle de dor muito legal. A gente aqui teve um problema muito grande, né, com narcóticos, né, opioides, né, que chama, né. Então, hoje em dia a gente não usa mais nada disso. Os nossos pacientes, cara, já estão andando no mesmo dia, se alimentando no mesmo dia e vai embora no outro dia, entendeu? De manhã cedo vão embora. Acho que em termos de satisfação do paciente, bem melhor. Bem melhor. Eu acredito que a gente tem uma grande diferença de realidade, né, André? Isso a gente já tinha conversado outras vezes, porque aqui no Brasil a gente opera muito pouco do público candidato à cirurgia bariátrica. A gente tem hoje em torno de 1% dos obesos mórbidos sendo operados por ano no Brasil. E se a gente colocar aí nesse público a cirurgia metabólica, a gente vai para 0,47% dos candidatos aos quais está sendo oferecida a cirurgia, né? E aí, se a gente somar esse cenário, talvez, em relação à questão da acessibilidade, a gente afaste um pouquinho mais o cenário que tu vive em relação à cirurgia robótica, né? Talvez pela questão do custo, porque a gente ainda faz no SUS aqui no Brasil muita cirurgia aberta, coisa que talvez aí nos Estados Unidos, como tu disse, nem exista mais, né? Então, eu acho que sim, acho que existe uma diferença bem grande e à medida que o custo for reduzindo, acredito que a gente possa mudar isso, né? Claro, mas veja só, você está comparando um serviço tipicamente público, né? Porque os serviços que existiam tipicamente públicos aqui, né? Diga assim, são os grandes hospitais, né, que existiam, né? Era Cook County, né, que ainda existe em Chicago, né? Grady Memorial, né, que existe ainda no Emory, era o Cherish, em New Orleans, que foi totalmente destruído com o furacão que passou lá, né? Esse mundo não existe mais, né? Existem hospitais grandes, mas são mais divididos em blocos, etc., né? Por exemplo, o nosso hospital aqui, né, eu trabalho no hospital, no Orlando Regional Medical Center, que é em Downtown, que é um Level 1 Trauma, né? Ou seja, é o
mais alto para trauma, né? Então, tudo que tiver de ruim, vem para a gente. Aí tem o prédio dele, aí tem o prédio de UTI, tudo conectado, lógico. Tem o prédio de só Hospital da Mulher, tem o prédio só do Hospital da Criança. Então, ele é mais dividido, né? Todos conectados, mas bem dividido, para você não ter essa monstruosidade que feito tinha, né? E os serviços aqui, não existe esse hospital só público hoje em dia, aqui. Né? Geralmente é uma mistura de público com privado, né? Você pode dizer assim, chama non-for-profit, né? Uma ONG, né? Então, mais ou menos que funciona assim. O hospital que eu trabalho recebe uma grana do governo, porque é trauma, né? Mas também recebe muitas doações, porque é uma não governamental, uma instituição. Entendeu? Eu tenho uma pergunta, André, que uma curiosidade, como a minha especialidade é plástica. E existe muitas vezes questionamento para a gente dentro da minha especialidade, essa questão dentro da bariátrica, principalmente nos IMCs não tão altos, não naqueles super obesos, não nos IMCs altos, mas naqueles IMCs mais intermediários, que muita gente quer buscar uma cirurgia nisso para ajudar. Se a pessoa tem uma dificuldade muito grande de emagrecer, às vezes já tem alguma coisa metabólica, diabética e tudo mais, mas se ela quer fazer alguma coisa para emagrecer e já tentou de tudo, eu nem como, mas eu não consigo, não emagreço, e às vezes elas vêm perguntar para a gente em relação a isso, sobre se a bariátrica é uma alternativa. Eu confesso que eu nem respondo muito isso, porque até por não entender. Queria ver como é que é a tua visão dentro dos IMCs, o que é uma coisa que é razoável para essas pacientes? Existe uma alternativa para elas? Existe talvez um tipo de cirurgia que é um pouco menos, não dá para dizer menos invasiva na bariátrica, porque tudo é bastante invasivo, mas tem alguma indicação de se fazer isso, ou isso não, isso é uma coisa que nem se pode transitar? Então, mas veja só, aí a gente tem que definir um pouco os IMCs, né? Eu só vou ter que falar pelos meus guidelines aqui, né? Pelos meus IMCs, que eu só posso trabalhar com eles aqui assim. Por exemplo, para fazer qualquer tipo de cirurgia bariátrica aqui, a pessoa tem que ter um IMC acima de 35, tá certo? Agora, se o IMC dela é entre 35 e 34 ou 35 e 39,9, né? Esse paciente tem que ter algum problema, ou seja, tem que ter dois problemas, duas comorbidades, né? Ou seja, pressão alta, diabetes, apneia do sono, artrite, refluxo, PCOS, né, que é o ovário policístico, né, etc. Né? Paciente acima, 40 e acima, não precisa ter esse problema, entendeu? Então, aí depende da conversa entre o paciente e o cirurgião, qual é a cirurgia que vai melhor beneficiar ela ou ele, né? Paciente com MC de 30 a 35, aí no nosso instituto aqui, a gente tem um estudo para pacientes com diabetes tipo 2 que nós podemos fazer um sleeve desses pacientes, né? Mas isso é porque é um estudo nosso, entendeu? Mas aí começa a entrar, aí é que eu acho legal, cara, porque aí, veja só, nos pacientes mais baixos, né, IMC abaixo de 30, na verdade, a única coisa que eu posso fazer é medicação, né? Ou seja, farmacologia, né? Aí a gente tinha farmacologia e tinha cirurgia. Aí esquecemos desses pacientes de 30 a 35, né? Entendeu? Aí eu acho legal, é onde entra no meu fluxo, né, a endoscopia bariátrica primária. Balão, endoscópio sleeve, etc, etc, entendeu? Então, existe lugar para tudo, né? Não é uma competição, entendeu? Agora, nos pacientes metabólicos, é porque aqui, nos Estados Unidos, a gente não tem essa visão, muitos cirurgiões não têm essa visão muito metabólica, tem mais a visão só de perda de peso. Eu já tenho essa visão mais metabólica porque eu trabalho muito com brasileiros aí, fiz vários trabalhos junto com ele, acho muito cara para dar, muito para ensinar, entendeu? Né, na parte de bariátrica, mas muito mesmo, principalmente na parte metabólica, entendeu? Que nós aqui nem
nem aprendemos direito sobre isso, né? Em termos de quando estão fazendo o fellowship, né? Aprendendo na escola de medicina e tudo mais. Mas eu acho que existe uma área. Se eu pudesse fazer cirurgias para esses pacientes 30, 35, cirurgias metabólicas, eu faria, né? Mas eu não posso. Então, para mim, é perfeito a endoscopia primária, né, bariátrica, nesses pacientes, para mim, né, no meu ponto de vista. Por isso que eu faço. E eu acredito muito nisso. Voltando àquela a pergunta que você teve, a evolução, cara, que vai acontecer é uma evolução que aconteceu há um tempo atrás, que eu me lembro disso quando era residente, que foi o NOTES, né? Que sejam cirurgias que eram feitas transvaginal ou cirurgia feita transgástrica, né? Então, não sei se vocês se lembram disso. Só que, na época, a noção de fazer isso foi mais rápida do que a instrumentação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já estamos começando a chegar lá. Então, a evolução vai ser para ir para NOTES, entendeu? Via endoscopicamente, eu não tenho a menor dúvida disso, em alguns casos. É interessante, André, exatamente as indicações que tu falaste são as que a gente aplica aqui. Então é interessante a gente afirmar isso, porque muitos brasileiros vão assistir esse vídeo. Então tu já disseste exatamente como está a resolução do CFM hoje, né? Porém, com uma diferença, a gente tem a cirurgia metabólica aprovada no Brasil. O Conselho Federal de Medicina permite que a gente indique para pacientes com IMC entre 30 e 35 com diabetes de difícil controle a cirurgia bariátrica. Então, claro, Mas com isso é perfeito. metabólico. Essa questão da cirurgia com a indicação especificamente de tratamento de diabetes. Exato. A cirurgia metabólica hoje ela é regulamentada no Brasil. Né? O que isso aí, na verdade, abre um leque de número de pacientes enorme, né? A gente aumenta em torno de 30% os candidatos à cirurgia, né? Porém, a ANS, que é a agência que regula os convênios, ainda não aceitou ainda não incluiu no rol de procedimentos. Então, a gente faz, mas hoje a cirurgia metabólica no Brasil, o paciente acaba tendo que pagar para Só privado. Só privada, né? Mas É se engraçado faz. isso, né? Porque é um procedimento que você está ajudando o paciente, né? É um procedimento que você vai fazer com esse paciente, às vezes, deixa de ser diabético, né? E imagino eu também que ao longo do tempo esse paciente custe menos, né? Porque se faz a cirurgia e Correto. conseguir resolver a questão da diabetes, tem um custo, né, que ao longo da vida que deve ser um custo menor se pensar no longo prazo, mas infelizmente nem sempre se pensa no longo prazo, né? Não, o custo longo prazo, né? E também, perspectiva, é um paciente que vai trabalhar e dizer como é que eu posso trabalhar para a sociedade, né? Por muito mais tempo, né? Vai produzir, né? Interessante, você falou que você é cirurgião plástico, né? Então, aí é que tá, cara. O cirurgião plástico e o bariátrico tem que estar bem unido, entendeu? Por quê? A gente tem no nosso time um cirurgião plástico que só faz body contouring, né, em todos os pacientes pós cirurgia bariátrica, né? Faz parte da nossa equipe, né? E assim, eu acho importantíssimo, né? Porque às vezes o paciente perde bastante peso, exercício, etc., mas chega uma hora que não dá, tem que às vezes até a própria cirurgia plástica faz com que o paciente volte a perder peso de novo, né? Porque aquele excesso de pele, ou como você queira chamar, é um burden, né? Ou seja, causa com que o paciente não consiga fazer algumas atividades, etc., né? Então, por isso que a gente tem não só temos 2 cirurgiões que fazem body contouring numa equipe de 8 cirurgiões plásticos que é parte do hospital, né? Mas esses 2 fazem parte da nossa equipe. Então, para a gente tem sido fundamental ter isso. E uma coisa que a gente percebe muito em consultório da cirurgia plástica é que esse paciente intermediário que tem entre os MC de 30, 35, às vezes um pouquinho mais que 35, é um paciente que geralmente está buscando essa perda de peso. Como eu falei, muitas vezes é hipertensa, ela tem diabetes, mas ela vem procurar a gente por outro motivo. Ela está procurando a gente porque ela quer achar uma solução estética. E acaba questionando a gente se tem alguma coisa para fazer. A gente, olha, muitas vezes é indicado, inclusive, que o paciente perca um pouco de peso antes da cirurgia. Olha, tem que dar um pontapé inicial, perder um pouco de peso, até porque aí vai ter um resultado cirúrgico do ponto de vista estético, que é o que ela vem nos buscar,
vai ter um resultado cirúrgico melhor. Só que aquela paciente, a gente nota, eu sempre brinco com a paciente no consultório, às vezes acaba se tornando um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque fica buscando a vida inteira chegar naquele resultado, andando em círculo e não chega em lugar nenhum. E ela não tem um auxílio, alguma coisa que ela possa fazer, porque ela está dentro de um limbo onde a indicação dela, ainda o plano de saúde ou mesmo o serviço público não cobre, mas ela se beneficiaria daquilo e talvez depois, aí sim, teria um benefício dentro da cirurgia plástica. Algumas vezes a gente até acaba fazendo alguma coisa para tentar ajudar, e mesmo nessas pacientes que a gente opera e que ainda teriam uma indicação de perder um peso antes, justamente por elas não conseguirem fazer, a gente acaba operando alguma paciente dessa e a gente nota um benefício muito grande, porque elas acabam, esse kickstart delas faz com que elas percam mais peso, porque isso também tem um efeito psicológico importante de elas verem uma luz no fim do túnel e às vezes acaba, né, ajudando elas na vida e tudo mais. Então eu fico imaginando que justamente para essa, talvez tenha que se voltar um pouquinho a atenção justamente nisso que tu comentou com a gente aqui agora, voltar um pouco a atenção para essas pacientes que elas teriam um benefício grande do ponto de vista de uma cirurgia bariátrica, tanto do ponto de vista saúde, quanto também, bom, daqui a pouco do bem-estar psicológico, porque a autoestima dela também, né, é uma coisa que a gente nota que modifica a vida, a autoestima de uma paciente. Então, talvez dos dois pontos de vista ela teria benefício, né, dessa cirurgia. Então, por isso que a gente tem esses dois cirurgiões na equipe da gente, né? Não só eles dois, mas tem outros cirurgiões da comunidade que vê esse paciente, mandam para a gente, não quer dizer que a gente vai operar, mas a gente pode colocar remédio, na farmacologia, ou um procedimento endoscópico, coloca ela no caminho certo, aí ela faz a cirurgia plástica dela, entendeu? Aí volta para o cirurgião plástico, entendeu? Então, nós sempre temos essa cordialidade, né, entre as equipes, né? Porque é assim que a gente consegue, né, cuidar do paciente, né? E não deixar o paciente ficar o cachorro seguindo o próprio rabo, né? Sim, exato. André, a gente está comentando uma questão muito importante que é a questão, a multidisciplinaridade da bariátrica, né? A importância de tu ter esse trabalho de equipe, né? E eu vou usar esse gancho para falar um pouquinho sobre como que está a visão da classe médica americana em relação à cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica ela passou por muita desconfiança ao longo da história dela, né? E um dos fatores que fazem com que muitos pacientes não cheguem até a cirurgia é justamente esse ranço que muitas especialidades e muitos colegas têm com a cirurgia. Então, eu queria ver como é que está aí nos Estados Unidos a visão, a teu ver, né, a visão das outras especialidades em relação ao procedimento que a gente faz. Então, quando eu comecei, era um pouquinho mais difícil. Hoje em dia já não é tanto, porque o que eu notei é que eram aqueles médicos primários mais antigos, né, que passaram pela época da cirurgia, que era cirurgia aberta, complicação, alta mortalidade, etc., era completamente contra, né? Essa geração mais nova de médicos primários, né, dos últimos 10 anos para cá, pelo contrário, né, eles viram por videolaparoscopia, né, etc, as coisas mudaram muito, né. Tem cirurgia que nós fazemos outpatient, né, a pessoa vai embora para casa mesmo day, né, same day surgery, né. Então, isso aí, quando eu encontro algum médico que não é a favor, geralmente esses médicos são médicos que já estão perto aqui, né, de se aposentarem, né. Hoje em dia, pelo contrário, né, até no guidelines, por exemplo, de cardiologia, aqui, que pacientes obesos, muito obesos, com a fibrilação atrial, uma das primeiras coisas que a gente tem que perder é a perda de peso, né, para diminuir, né, a quantidade de gordura ao redor dos nervos, né, cardiológicos, né. Então, a gente recebe muito, cara, porque a gente também, a gente tem visto muito essa mudança, né, muito mesmo essa mudança. Os próprios gastroenterologistas mandam muito paciente da gente, até por paciente de refluxo, com IMC acima de 35, já estão mandando para fazer bypass, porque os dados são bem claros, pacientes de IMC acima de 35, que você faz um fundoplicatura, vai falhar, não vai dar certo, né? Por causa do peso, né, da pressão intraabdominal. Então, as indicações
para as cirurgias bariátricas, né, se você quer chamar assim, tem mudado algumas coisas, né? Não é só mais aquela perda de peso, só mais aquela metabólica, né? Tem mais refluxo, fibrilação atrial, e aí vai, né? Entendeu? A gente tem operado também pacientes que estão em lista de espera cardíaco, mas não conseguem entrar na lista de espera porque são obesos. Esses pacientes têm um pouco mais de trabalho, né? Porque são pacientes que estão com infusão contínua, estão com batimento ventricular assistido, né? Não sei como é que se chama aí. Aqui chama LVADs, né? Aí são pacientes mais complexos, né? São pacientes que nós operamos, mas vão para UTI, porque nossos pacientes nunca vão para UTI, mas esses vão para UTI porque não tem nem como não ir. Se pudesse falar um pouquinho para nós, André, sobre essa tua experiência com o outpatient, né? Como é que vocês têm feito? Que tipo de técnica? Se isso tu acha que é uma evolução também da cirurgia bariátrica? Porque a nossa rotina aqui no Blank tem sido alta precoce também, em 24 horas, mas outpatient eu acredito que nunca tenha havido. Mas então, porque o outpatient aqui é bem interessante. O outpatient, cara, você pode... são pacientes que nós fazemos, mas são pacientes bem selecionados, pacientes jovens, IMCs não muito altos, né? 42, 43 para baixo, só sleeve, né? Que não tem... É só para perda de peso mesmo, não tem muita comorbidade, né? Esses pacientes, nós operamos eles e eles ficam em torno de 3 horas na sala de recuperação, recebem em torno de 2,5 litros de fluido, recebe IMED, né? Vocês têm também, Piperapent, né? Que é uma droga fenomenal. Não usam narcóticos, só usam Tilenol na veia, usam um relaxante muscular na veia, e a gente faz o bloco regional, né? Que chama TAP-Block, né? Que nós fazemos. E agora sim, tem que ter muito cuidado, tem que ser muito seletivo, porque em alguns casos você pode ter seu aumento de readmissão, entendeu? Então tem que ser um paciente bem selecionado. O que fez a gente puxar um pouco mais para esse lado, mas eu particularmente eu não gosto muito, vou ser muito sincero com você, porque meu paciente eu opero, o jogo que eu opero hoje vou embora amanhã de 7h30 da manhã. Então é menos de 24 horas, entendeu? O que puxou foi o COVID, né? O COVID chegou uma hora que a gente teve que fazer mais outpatient mesmo, porque não tinha como internar, né? A gente já acho que está voltando a isso de novo, porque aqui já está bem complicadinho o negócio aqui com esse delta. Qual é que é o percentual, mais ou menos, que fazem desses pacientes nesse formato outpatient ou em relação aos pacientes que ficam 24 horas ou um pouquinho mais? Cara, no serviço da gente é pouco, deve ser em torno de 2%, 3%, é muito pouco. 3%. Existe... É porque, para mim, eu não vejo muita vantagem. Mas tem serviços que só fazem assim. Né? Porque eu não faço só esse livro, né? Nós somos centro de referência aqui para todas as complicações do centro da Flórida, vem tudo para cá. Então, é muito difícil para mim fazer também essas coisas, né? Outpatient, né? Em relação às complicações da cirurgia, eu, em algum momento, e aí me corrija se eu estiver falando uma bobagem, porque faz algum tempo que eu andei lendo sobre a bariátrica e que tem alguns pacientes que poderiam ter um risco de complicação um pouco maior. Claro, certamente aqueles IMCs acima de 60 são pacientes que são mais complicados, mas também que poderia ter um pouco maior de complicação em paciente masculino, acima de 45 anos, com problemas ventilatórios, enfim, que eu me lembro, eu estou falando de lembranças minhas de ver que haveria um score disso tudo, para ver qual que é o paciente que tem. Isso influencia, até fiquei curioso, porque a questão de paciente masculino, 45 anos, me pareceu que assim pega quase a maioria dos pacientes, né? Tem muito paciente masculino, 45 anos, não acho que é uma idade muito grande. Como é que é isso na tua visão aí? Assim, é muito interessante essa observação, né, que ensinavam antes, né? Porque, se olhar direitinho, a maioria dos nossos pacientes são mulheres, são homens, né? Então, é bem interessante. Agora, lógico, você pega um paciente metabólico masculino, né? Ele é um paciente bem diferente de um paciente metabólico feminino, né? Até pelo o body shape, né? O shape do corpo, né? Né? Que é o andrógeno, né? Mais andrógeno, né?
a gordura mais abdominal no homem. Então, torna, de uma certa maneira, torna, às vezes, um pouco a cirurgia um pouco mais difícil. Mas aí é onde está, cara, outra vantagem do robô. Né? Porque aquela dissecção que era muito difícil, complicada, por causa de espaço, por causa da gordura interna, do tamanho do fígado, isso não é mais, não entra mais na nossa equação, entendeu? Assim, sem sombra de dúvida, um paciente altamente cardíaco, com mobilização difícil, de cadeira de roda, sem reserva pulmonar, sem muita reserva cardíaca, lógico, esses pacientes têm um pouquinho, né, o fumante, o diabético, principalmente o diabético que não está sob controle, com uma hemoglobina glicada acima de 10, isso já está comprovado. A taxa de complicação é mais alta. A mesma coisa se você pegar um paciente de proctologia e a temperatura interna da sala de cirurgia estiver baixa, a chance de complicação é alta também desses pacientes. É bem interessante isso, entendeu? Então, tudo tem que... eu acho que começa... Os acontecimentos começam no primeiro dia que você vê o paciente, né? Você tem que ter... como é que chama? Liberação cardíaca, né? Ou pulmonar, tem que ver o pulmonologista, mas tudo que precisar ser feito, todas as clearances que a gente chama, né? O ok para as cirurgias, tem que ser feita, cara, entendeu? E o paciente também tem que entender, né? Então, eu não acho, na minha visão, que um grupo é maior que o outro, mas que, hoje em dia, né? Eu acho que tudo depende de como é feita a cirurgia, quem está fazendo, de certa maneira, né? E, lógico, né? Eu acho que algumas complicações podem ser evitadas ou a severidade dela pode ser evitada se você tiver um time de enfermagem top. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu time de enfermagem, todas são enfermeiras certificadas bariátricas. Todos tiveram que fazer o curso do SMS. Nós temos um time de 45 enfermeiras, um andar só nosso, né, justamente para evitar esses problemas. Elas só são treinadas para isso. Então, qualquer coisa que elas ligam para a gente, não importa a hora do dia que estiver trabalhando, não vai e vem. Então, isso ajuda muito, né? Sim. André, uma questão nesse perfil de paciente obeso, homem, né, acima de 45, 50 anos, com distribuição de gordura muito abdominal, metabólico, né? Uma coisa que a gente tem a cultura aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, é a perda de peso pré-operatória, né? Porque esses pacientes que perdem peso, eles diminuem o tamanho do fígado, melhora a sua função pulmonar, enfim. Como é que tu tem trabalhado essa questão da perda de peso pré-operatória? Porque tu também opera IMCs, a tua média de IMC deve ser muito maior do que a minha, né? Não, cara, mas assim, irrelevante, todos eles são colocados naquela dieta hiperproteineica, né? Por 2 semanas, etc. E tá. O que me garante que eles vão fazer, não sei, né? Assim, o pessoal fala, diminui o fígado. Eu sei lá se o fígado diminuiu ou não, na verdade, né? Porque eu fiz a ultrassonografia antes, mas eu não fiz depois, para ver se diminuiu, entendeu? Então, eu não sei se diminuiu na verdade, né? Mas eu não fui treinado dessa maneira, fazer que o paciente perca de peso, né? A única coisa que eu peço ao paciente é não ganhar peso. Por quê? Porque vai atrapalhar a perca de peso dela. Né? Não é porque eu não vou poder fazer a cirurgia. Para mim, é irrelevante. Né? Eu só tive um paciente em 11 anos que eu pedi para ele perder peso. Ele tem que perder peso para poder fazer a cirurgia, entendeu? Esse paciente não voltou. Então, esses pacientes estão tentando perder peso a vida inteira. Eles não vão perder peso. Eu acho entendeu? que é a mesma coisa Então, que eu comentei ali do cachorro correndo atrás do rabo, né? Se fosse isso, não procurava fazer cirurgia. A única coisa que eu peço é para não ganhar peso, né? Mas eu vejo isso é comum, eu vejo muito aí, eu vejo muito isso aí. Mas para mim seria interessante você fazer essa pergunta aos cirurgiões robóticos bariátricos no Brasil, ver o que eles acham. Se isso foi mudado. Eu sou um deles, né?
Eu Então, já iniciei a minha experiência com cirurgia robótica, mas eu tenho, na minha visão, uma mudança no tamanho dos fígados da época que eu tinha essa ideia de não dar dieta pré-operatória, em relação agora que a gente tem essa ideia de pacientes com esse perfil perder 5 a 10 quilos antes da cirurgia. Eu percebo que a como é que você cirurgia está sabe que o mais paciente... segura. Deixa eu ver, como é que você sabe que o paciente está seguindo a dieta que você está fazendo? Não, eu coloco eles, mas eu não sei se eles estão fazendo. A balança não mente, né? Bom, queria te agradecer então, André. Olha, conversa excelente, né? Eu acho que ajudou bastante a gente aqui a entender, as pessoas que estão vendo a gente também, a compreender um pouco mais sobre essa questão da cirurgia bariátrica. Acho que foi uma conversa bem leve, bem descontraída e bem rica também. Eu tenho a agradecer muito a tua disponibilidade, né, e ter prontamente nos atendido. Agradecer também ao Guilherme aqui por nos auxiliar e nos intermediar essa conversa contigo. E, bom, quem sabe aí um dia o Blank vai te conhecer aí também. Ou eu vou conhecer o Blanc aí, né? É Vou isso pegar aí. aí. Obrigado a vocês dois, então. Obrigado a E vocês. quando vier aí para o Brasil, vier passear, também fica o convite para conhecer nosso hospital em São Paulo, que a partir de janeiro deve estar operando. Vou sim, sem sombra de dúvida. Bom, Muito obrigado aí pelo convite, agradeço um papo muito gostoso. Desejo boa sorte a vocês. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar. tá bom. Obrigado. Muito obrigado, André, pela tua gentileza aí. E em breve a gente vai se ver aí nos nossos eventos, que, se Deus quiser, vão voltar a ser presenciais aí. Se Deus quiser, né, cara? Está na hora. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Um Obrigado. abração. Um abraço. Um abração a Abraço. vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.